A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Livro de Números, capítulo 15. A repetição de diversas leis. Versículo 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo. Versículo 2. Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar. Versículo 3. E ao Senhor fizerdes oferta, queimada, holocausto ou sacrifício, para cumprir um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas solenidades, para fazerdes ao Senhor um cheiro suave de ovelhas ou gado. Então, versículo 4. Então, aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor, por oferta de manjares, trará uma décima de flor de farinha misturada com a quarta parte de um hin de azeite. Versículo 5. E de vinho para libação prepararás a quarta parte de um hin para holocausto ou para sacrifício, para cada cordeiro. Versículo 6. E para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares, de 2 décimas de flor de farinha, misturada com a terça parte de um hin de azeite. Versículo 7. E de vinho para libação oferecerás a terça parte de um hin ao Senhor, em cheiro suave. Versículo 8. E quando preparares novilho para holocausto ou sacrifício, para cumprir um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor. Versículo 9. Com o novilho apresentarás uma oferta de manjares, de 3 décimas de flor de farinha, misturada com a metade de um hin de azeite. Versículo 10. E de vinho para libação oferecerás a metade de um hin, oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Versículo 11. Assim se fará com cada boi, ou com cada carneiro, ou com cada um dos cordeiros ou cabritos. Versículo 12. Segundo o número que oferecerdes, assim o fareis, com cada um, segundo o número deles. Versículo 13. Todo natural assim fará estas coisas, oferecendo oferta queimada, em cheiro suave ao Senhor. Versículo 14. Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro, ou que estiver no meio de vós, nas vossas gerações, e ele apresentar uma oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. Versículo 15.
o mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro entre vós, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Versículo 16. Uma mesma lei e um mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Versículo 17. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo. Versículo 18. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra em que vos heis de introduzir. Versículo 19. Acontecerá que, quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor oferta alçada. Versículo 20. Das primícias da vossa massa oferecereis um bolo em oferta alçada, como a oferta da eira, assim o oferecereis. Versículo 21. Das primícias das vossas massas dareis ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. Versículo 22. E quando vierdes a errar e não cumprir todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés. Versículo 23. Tudo quanto o Senhor vos tem mandado por mão de Moisés, desde o dia que o Senhor ordenou, e dali em diante nas vossas gerações. Versículo 24. Será que, quando se fizer alguma coisa por ignorância, e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto, em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação, conforme ao estatuto de um bode, para expiação do pecado. Versículo 25. E o sacerdote fará propiciação por toda a congregação dos filhos de Israel. Ele será perdoado, porquanto foi por ignorância, porque trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua expiação do pecado perante o Senhor, por causa da sua ignorância. Versículo 26. Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto por ignorância sobreveio a todo o povo. Versículo 27. E se alguma alma pecar por ignorância, para expiação do pecado, oferecerá uma cabra de 1 ano. Versículo 28. E o sacerdote fará expiação pela alma que pecou, quando pecar por ignorância, perante o Senhor, fazendo expiação por ela, ele será perdoado. Versículo 29. E para o natural dos filhos de Israel, e para o estrangeiro que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será para aquele que pecar por ignorância. Versículo 30. Mas a alma que fizer alguma coisa à mão levantada, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal alma será extirpada do meio do seu povo.
Versículo 31. Pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela alma, e a sua iniquidade será sobre ela. Versículo 32. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Versículo 33. E os que o acharam apanhando lenha, o trouxeram a Moisés e Arão e a toda a congregação. Versículo 34. E o puseram preso, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Versículo 35. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá aquele homem. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Versículo 36. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial, e o apedrejaram, e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 37. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 38. Fala aos filhos de Israel, e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul. Versículo 39. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todo o mandamento do Senhor. E os cumprais, não seguireis o vosso coração, nem após a vossos olhos, pelos quais andais fornicando. Versículo 40. Para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os cumprais, santos sejais a vosso Deus. Versículo 41. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus.